No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. 2459-2727, 4962-1166. E atenção, funcionalismo público de Guarulhos, ainda hoje, o presidente da categoria, do sindicato da categoria, o Pedro Zanotto Filho, falando sobre a Assembleia que aprovou reajuste de 6,78%. Detalhe, hein? Esse reajuste será parcelado. Quem ganha até R$ 2.500 receberá integralmente. Acima disso, terá o reajuste agora e em agosto, tá certo? Daqui a pouco mais informações a respeito. E o Vale Refeição subiu de 17 para R$ 18, tá certo? Bom dia. Bom dia. Me pergunto, bom dia, Roberto, bom dia, amigos do Radar. Me perguntaram ontem, a partir de quando? Dia primeiro? Exatamente, a partir do dia 1º. Pelo que eu sei, a partir do dia 1º. 1º de maio. Sobre o salário de abril, exatamente. Vale lembrar... É retroativo, 1º de maio? Não, dia 15 já recebem com o aumento. Ah, tá. Então, o retroativo é 1º de maio. Pedro, bom dia a todos. Vai ter uma sessão extraordinária hoje na Câmara Municipal para aprovar esse reajuste. Aliás, isso é ridículo. Eu sempre disse, isso é atribuição do prefeito, por decreto. Ele vai para a Câmara por quê? A Câmara não pode mudar? A Câmara vai fazer o quê? Vai rejeitar? Vai apresentar um monte de coisa de proposta, mas não passa nenhuma. Aliás, que já foi acordada com o sindicato. Se os vereadores rejeitarem, fazer um favor ao prefeito. Olha, eu tentei. Vocês resolvam com a Câmara. Isso é ridículo. Se os vereadores pudessem mudar o percentual, também ia mudar para 100%. Eu acho que quando criaram isso aí, Pedro, era uma forma de fazer média só. Não, para dividir. Quando passava dava 15, que a apelidade era de 15, mas a turma gostava dos 15. O Eloy virou umzinho. Virou umzinho. De 15 virou umzinho. Bom, atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: a Câmara libera a publicação de biografia não autorizada. Eu diria reportagens, né? Não autorizadas. Biografia quando o cidadão faz. Quando conta a história dele, os outros inventam. Essa palavra biografia que não está correta. Bilhete único mensal atinge somente 4% do esperado. Vejam só, a bandeira política do prefeito na capital, Fernando Haddad, do PT, é aquilo que alguém sempre me disse, né? Você pensa que o povo quer andar de ônibus? Quer andar. Aí não deu nada. Quer andar de metrô, andar de coisa melhor. Muito bem, outro destaque, né? Maluf oferece $1 milhão para pôr fim à ação em Nova York. Aqui no Brasil, nada. Muito bem. Padilha promete mais subsídio para transporte público. Esse subsídio seria em dólares? Não sei, alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Bem lembrado, subsídio. O Estado de São Paulo destaca: a ANEEL vê atraso em obras que garantem energia para a Copa. Só energia? Só energia. Descobriram que dos 12 estádios, em 6, a dificuldade será grande com o sistema de Wi-Fi, de internet, que não deu tempo para fazer as obras. Então, em 6 estádios a coisa vai andar, em 6 vai ser inferno. Vocês estão preocupados com a iluminação durante o jogo, né? Mas qual é o horário do jogo, né? Tem jogo à tarde, tem jogo à noite, né? Mas aí sabe o que vai acontecer? Eles vão contratar geradores? Lógico. O Arnone falou em inferno e um dirigente da Copa, né, disse que o Brasil é um inferno. Eles estão vivendo um inferno aqui no Brasil, porque existem 3 governos e parece que eles não se entendem. Os dirigentes da Copa dizem que foi a pior organização até hoje. E o do COI, Comitê Olímpico Internacional, também fala em relação à Olimpíada do Rio de Janeiro, a pior organização. E olha que tem tempo ainda, hein? Dá para piorar ainda. Agora quem viver verá. Eu estou vendo as críticas seguidas à Copa, por parte da Record, porque a Copa é da Globo. Aí quando chegar as Olimpíadas, que é da Record? Não tem dúvida? Mas é uma É uma guerra. É a volta do cipó.
O Estado ainda destaca, Mundial começa hoje para 23 jogadores. Eu perguntei para o Arnoldo, por que 23 e não 22? Ele me disse, são 2 goleiros reserva. São 2 goleiros reserva. Antigamente era 22, você só tinha 2. Aí começou a machucar um, só sobrava um. Vamos mais um. Garantido o Júlio César como goleiro. Isso faz 4 anos que o Filipão falou. Muito bem. Folha Agora ontem, só emendar essa aqui, porque ontem levantaram uma cruel dúvida sobre o Allan Kardec. Porque o Allan Não o espírita, né? O jogador do Palmeiras. Foi para o São Paulo, foi uma transação rápida, assim, sabe? Um negócio... vulto. Aí dizem que ele vai aparecer na lista de hoje da seleção. Será? Aí dizem, será que houve uma... Sabe? Uma manifestação estranha. Se pá, a gente convoca ele. Quem é o patrocinador? A Nike, a Adidas? Não, quem é o patrocinador não sei, mas quem convoca é o Filipão. Tem que ficar de olho nas grandes marcas, Adidas, Nike. Elas têm uma força muito forte. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca programa para dedo duro, pode ser tiro no próprio pé. Eu acho estranho. O governador agora instituiu recompensa, né? Tomara que surjam os caça-recompensas, como nos Estados Unidos, mas agora determinados criminosos estão sendo procurados até por prêmios em dinheiro. Agora, policiais dizem que agentes corruptos podem passar informações e dividir o dinheiro. Tem dúvida? Pois é. Tomara. Tem dúvida? Mas aí para mim o cara sai de circulação. Se o senhor do Samuel tá, eu falo para você, Pedro, denuncia para mim onde o Samuel tá, nós dois rachamos. É um jeito de aumento. Para quê? Pro Samuel? Bom, tem aquela de produtividade, tá vendo? Essa aí é mais uma linha de produtividade. Peraí, eu vou discordar aqui pelo assim, quer dizer que nós não podemos instituir nada porque já estamos contando com a corrupção dos policiais? Aí é que tá. Dos policiais corruptos. Então. Ou da população Não, também, mas parece que é uma... Sim, é sempre o medo, né? Então, meu... Isso aí também é a informação de algum policial que está descontente com esse tipo de prêmio. Eles preferiam um aumento no Olerite, lógico. Aí vem com essas histórias. Ou tenho medo que o cara seja recolhido, né? Falar nisso, rapaz, eu passei lá de manhã agora, eu não vi nada, mas por volta das 5 horas da manhã, a impressão era que um barulho de tiros, né? E na sequência uma gritaria naquela Paulo Facínio, mas uma gritaria que levou a cerca de meia hora. Agora pela manhã? 5 horas da manhã, um grita-grita desgramado por lá. Vamos tentar apurar no primeiro Os bares ficam abertos até de madrugada, mas agora o cara de terça para quarta-feira já arrumar confusão de madrugada deve ser um trabalhador daqueles assíduos, né? Tem balada todo dia. Tá louco. Bom, a Folha Metropolitana ainda destaca: prefeito deve vetar restrição à venda de cigarro, é lógico. Lógico, mas esse é aquele absurdo que a Câmara Municipal queria que proibisse vender cigarro. Só vende na tabacaria e descobriram que não tem tabacaria em Guarulhos. Ou estavam pensando em abrir mais, né? Deixa-me falar, atenção, gente. Quero agradecer ao secretário de Segurança, João Dárcio. Quero agradecer à Vigilância Sanitária de Guarulhos. A GCM e a Vigilância foram ontem no McDonald's, ali perto do fórum. Primeiro foram lá no Bosque Maia. Erraram de endereço, mas tudo bem. Foram lá perto do fórum. Como é que conseguiram errar o endereço? Fala McDonald's, tu vai na Tiradentes, né? Mas temos um McDonald's perto do fórum. Muito bem. Só que o McDonald's foi de um profissionalismo... O problema era perto do fórum. Isso. Eu pensava que era lá embaixo. Já tá vendo? Mas o McDonald's foi de um profissionalismo impressionante, né? Tocou os mosquitos na hora. Não, mandou um funcionário lá com um balde, um pano e um rodo. Fotografaram, sozinho ele lá, sem equipamento de segurança. Nada. Mas já não deviam ter feito isso há 6 meses atrás? A pergunta é, como é que não tem um dreno, um ralo, né, lá em cima? Está entupido. Então tá. Chama o Baianinho que ele resolve. Bom, nossos agradecimentos ao João Dárcio e à Vigilância Sanitária, até que enfim, hein? É só assim mesmo, na base do graveto, né? Outro destaque aqui da Folha Metropolitana: a gratificação de plantões médicos é aprovada. Né? Recompensa para os dedos duros. E recompensa para os médicos. Recompensa para os médicos. É assim que caminhamos. Quantos caras vão ganhar plantão sem fazer? De novo, né? Vixe. Ganhar gratificação. Lógico. Muito bem. O Zanotti já está aí pelos bastidores? Já está pelos bastidores. Então, atenção, funcionalismo público de Guarulhos. Daqui a pouco, Pedro Zanotti Filho, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, falando sobre o reajuste. Reafirmando aqui, o reajuste é de 6,78% para quem ganha até R$ 2.500.
Acima disso, ele será dividido em 2 vezes. 3%, 3 os quebrados, mais 3 os quebrados. Exatamente. E atenção, em agosto, hein? Não é em julho, não. Agosto. Agosto de Deus, vamos lá. Um pouquinho antes da eleição, hein? É. Pouquinho antes da eleição. E o reajuste do Vale Refeição foi de... Me falaram que era de 15, mas é de 17 para 18 reais. 17 para 18. R$1 de aumento, e você vai receber o Vale Refeição também durante as férias. Detalhe, dia. Vale Refeição é dia. Dia útil. Não, pago por dia, R$1 a mais. Não é, não é R$1 para almoço, R$1 para janta. Muita gente confundindo também. Então é em R$2, não é um só, é R$1 dia. Não, na verdade você recebe o equivalente a 22 dias. É acreditado na sua conta. Exato, mas... Vai dar R$396. As primeiras informações do repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, Arnone, Roberto Samuel, os nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, estou aqui nas proximidades do Shopping Internacional, aqui sentido São Paulo. Trânsito muito bom aqui nesse local, para quem vai aqui para a capital. Antes eu transitei aqui por uma boa parte da Dutra, o motorista ele encontra um pouco de dificuldades aqui na altura do viaduto Choravante Ervolino e ali na entrada do aeroporto. Pedro, nos demais pontos aqui, ele consegue transitar tranquilamente. O motorista pode sair de casa com uma certa tranquilidade. Pedro, se você me permite falar com relação à questão da dengue aí, que você também tem batido muito nos últimos dias, eu moro ali na região do Paraíso ali, e é muito grande a incidência de dengue ali. As pessoas têm nos procurado, têm pedido um pouco de ajuda, pedindo para a gente divulgar, para que a Secretaria de Saúde faça algumas ações ali mesmo para tentar, não coibir, mas tentar ajudar as pessoas, tentar conscientizar as pessoas do perigo, Pedro. Ok, Rodrigo. Qual a sua localização? Eu estou aqui na proximidade do Shopping Internacional, próximo à passarela aqui da Borla, hein, Pedro? Eu gostaria que você tentasse obter informações no primeiro DP. O Arnone tem informes aqui de confusão na Avenida Paulo Facini, ok? Perfeitamente, estou me dirigindo para lá. Obrigado, Rodrigo Souza. Voltamos aqui não registraram nada, mas... Vamos aguardar. Agora, interessante o negócio da dengue, voltando a falar, né? Guarulhos está, sim, com uma epidemia de dengue. Fique atento. Os sintomas você, às vezes, pode confundir com uma gripe. Uma forte gripe, né? Tem que ficar atento. Agora, é interessante que ontem eu recebi um release da Prefeitura dizendo que o tiro de guerra vai agora ingressar no combate à dengue. Preparem os fuzis. Se eu não estiver enganado, 40, eu achei um número baixo, 40 soldados do tiro de guerra. Vai só o pessoal do plantão. Agora, muito bem, sejam bem-vindos, embora tardiamente, eu acho que deveriam ter sido convocados antes. E ainda temos a base aérea aí também. A base aérea também poderia demonstrar um pouquinho de trabalho. A presença do atirador, uniformizado e tal, fardado, sim, acaba facilitando o trabalho de acesso. Que as pessoas confiam mais, deixa entrar, do que chegar um cara na porta, eu sou piscado da dengue. Verdade. Ah, carteirinha, qualquer um pode ter. Você sabe que me relataram, né? Sabe por que muitas pessoas não deixam entrar o agente? Medo? Medo, não só de assalto, mas sabe do quê? Muitas pessoas têm animais silvestres em casa. Ah, tá. E esses animais são denunciados. Os animais sem autorização de banco. E muitas pessoas têm animais silvestres em casa. Outro ponto a favor é que acaba incentivando a população também a fazer uma limpeza e tirar esses pontos de foco dentro do próprio quintal. E eles têm vergonha também que o cara vê que tem muita sujeira no quintal do cara. Né? Você é porca, né, Maria? Quando tá o quintal, ela chora, aí é complicado. Mas eu estava comentando, né? O Oswaldo Cruz, hoje em dia, é reconhecido como um grande sanitarista. Só que na época dele, ele era um fascista, nazista. Hoje em dia ele seria preso como nazista. Queriam dizer que ele queria terrorizar. Porque ele adentrava nas casas das pessoas à força. Ele conseguiu autorização na época. Força, cortava o cabelo das pessoas à força. Verdade. Obrigava as pessoas a tomar banho. Tem gente que eu conheço que até hoje que acha que corta o cabelo à força. Não dá até medo de ver, né? Eu também, rápido. Verdade. É verdade. Mas, sinceramente, eu hoje ainda concordo com o Oswaldo Cruz. Em momentos extremos, precisamos de medidas extremas, não é verdade? Tá certo? Vamos dar um rápido intervalo. Já voltamos. 2 minutos. Você sabe que nós estamos parecendo? Papagaio atrasado. Porque botaram aqui a TV digital. E a gente mexe a mão aqui, depois você olha lá para a TV, você está mexendo a mão. Parece aquele papagaio retardado. É o Vanderlei, é o Vanderlei. Ele é bom. É o Vanderlei. Ele é bom que dá para ver o lance. Recebeu o gol 2 vezes. Vamos lá, produção, 2 minutos.
Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 20 minutos, 7h20, Radar de Notícias ao vivo, participe. Mexeram na câmera, produção? Hein? Mexeram. Vem pra cá, Roberto. Vou chegar mais próximo de você. O Mardoni esbarrou. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Já conosco no estúdio, aliás, vai ser um furo de reportagem, pelo que eu vi, os jornais estão atrás do Zanotti, o presidente do Sindicato de Servidores. Bom dia, Zanotti. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Seu microfone está muito baixo. Põe mais para cima, por favor. Ô, Rafael, mexendo aí na câmera, por favor. Tá bom, Pedro? Bom, agora está bem melhor. Zanotti, houve uma assembleia na segunda-feira, foi isso, à noite? Isso. Há informes e muita confusão. O que aconteceu na assembleia, na sua visão? Depois eu vou falar as críticas. Beleza. Então, Pedro, assim, nós convocamos a assembleia, nós fizemos a campanha salarial 26 de fevereiro, ela começou em 26 de fevereiro, e ela teve os atos dos departamentos, né? A educação parou no dia 28, boa parte da educação. Nós acreditamos que tinha quase 3 mil professores, a prefeitura alega que foi 30% só de adesão. Mas então, assim, nós tínhamos a assembleia para nós avaliarmos a proposta apresentada pela prefeitura. Então, no decorrer dessas manifestações, eram vários questionamentos. Vamos aceitar, não podemos aceitar, podemos decretar greve? Eu falei, com certeza, podemos fazer tudo isso. Beleza, então na segunda-feira, quando saímos da negociação, no dia 5, e eu já vim apresentar a proposta, nós já tínhamos a dúvida dentro do sindicato, conversei com o doutor Marcelo e tudo. Um exemplo que eu posso citar para vocês vão entender bem o que eu estou dizendo. Nós tínhamos em torno de 3 mil professores no dia do ato, da manifestação, da passeata e tudo. Então nós tínhamos informe que nós na nossa lista de presença do sindicato, nós temos 700 pessoas presentes naquele dia. Acreditamos que possa ter chegado a 1.000, né? Porque tem questão de chegando depois, não vai assinar a lista de presença. Então eu falei assim, nós temos um universo de 400 professores, hoje nessa Assembleia, né? E nós somos 5 mil e são 6 mil professores. Então 5.600 não veio nem para dizer sim ou não para a proposta, no caso apresentada. Então nós fizemos a leitura da proposta, alguns itens aplaudidos, né? E tem um até que você vai falar, Pedro, você conseguiu isso? Foi água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então foi apresentado. Então algumas pessoas concordaram, muitas pessoas concordaram, outras não, queriam mais, eu sei que todo mundo, lógico, também queria mais. Todos nós queremos mais. E foi apresentado. Nisso o Ivandro continuou, né, explicando, e foi falado e tal, e foi colocada a questão. Nós colocamos o número de pessoas que nós temos aqui. Falei, pessoal, a gente tem uma responsabilidade grande aqui. Nós somos 28 mil servidores e nós estamos aqui em 700. De professor de 6.400. Então, quando foi colocada até uma possível paralisação, via que nem a metade não queria. A metade também não falava em paralisação. E também não aceitava. Então, nós ficamos nesse impasse. Então, foi interrompida a Assembleia por um tempo, eu desci do caminhão, fui para baixo conversar com as pessoas, entender. Os diretores do sindicato também fez isso. E, infelizmente, um pessoal, né, que é de oposição ao sindicato, isso daí a gente vai tomar providência também, porque eles estão colocando um monte de coisa nas redes sociais, e quem acompanha o sindicato sabe que é mentira. Então eles ficaram o tempo todo tentando me provocar, mas como eu sou um cara mais sossegado, fui para o canto, fui para o outro, entendeu? Saí de perto, e eles foram até um nível assim, de que mandou um rapaz que não é servidor, nós não conhecemos ele, estamos procurando saber se é servidor, não é só de partido político, foi provocar uma diretora do sindicato, tem vídeo, tem até vídeo no YouTube já. Houve agressão? Então, ele foi provocar, colocou a cara nela, tentou empurrar ela, entendeu? Essa diretora do sindicato é minha esposa, é professora na rede também. E assim, e aí nós temos lá em torno de 20 bandeiras do sindicato. Só que nós não temos 20 diretores no sindicato, liberados, né? Que estavam lá presentes e tal, alguns estavam até trabalhando no horário. Então, os servidores pegam essa bandeira. Então, nesse princípio dessas pessoas querer criar esse fato, querer criar essa confusão, então ficou peitando a professora, que no caso o diretor do sindicato, e aí um servidor, nós ainda não estamos tentando identificar ele, que ele estava com a bandeira do sindicato. Nós estamos tentando saber quem é. Hoje mesmo já teve o Leandro, que é diretor do sindicato e agora civil municipal, ele já falou, parece que sabe até quem é a pessoa, vou chamar, vou conversar com ela e tal. Essa pessoa, ela vendo a agressão do cara querendo agredir a mulher, ele bateu
com a bandeira, que é um cano de PVC também, Sim. não vai matar ninguém também, não. Um cano de plástico, se fosse uma madeira ainda ia. Sim, mas é uma agressão. É uma agressão. E ele bateu assim para tirar o cara de perto da mulher, no caso da diretora do sindicato, que é minha esposa. E aí deu um princípio de tumulto, e aí eles vieram, era o que eles queriam mesmo, né? Criar um fato e realmente ficou nisso daí. Depois conversamos com as pessoas e tal, e foi praticamente prejudicado. Até a votação disso ou não votação, entendeu? Zanotti, toda assembleia de sindicato, ela é tumultuada. Tensa, né? Ela me parece que não há uma liturgia correta de saber quem é a favor, quem é contra. Não deveríamos organizar melhor essas assembleias? Ô Pedro, então, assim, a gente percebeu o seguinte, entendeu? As pessoas, infelizmente ainda, eu sinto isso, entendeu? As pessoas muitas vezes votam, elas não sabem o que ela está votando. A real é essa também, entendeu? Porque você tenta, essas pessoas que são infiltradas, que elas querem, sei lá, o quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, tem que dar errado, não pode. Então, quando assim, você como dirigente sindical, eu coloco explicações. Porque eu falo, e às vezes falo assim, alguns falam, pô, você é pessimista. Eu falo, pô, eu não estou no sindicato há 10 anos, então meu pessimismo não está dando certo. Porque eu coloco para as pessoas a verdade. Eu falei, gente, a gente tem aqui uma proposta e a gente decide ou não. Só que eu também falo, a gente vamos decidir por greve? Vamos decidir por greve. Nós temos um contrato de trabalho. Porque muitas vezes o servidor também, ele pensa assim, infelizmente, né? Mas muitos também não. Isso é uma minoria, muito pouco mesmo. Ele pensa assim, automaticamente, se eu fizer greve, vai vir tudo, tem que vir tudo, porque a leitura é essa. Então eu falo, gente, a gente tem uma situação, a gente pode entrar em greve em uma semana e a gente voltar do jeito que estava, ou pior, como aconteceu no caso lá atrás, já aconteceu da gente voltar pior, foi o caso da saúde. Fizemos 2 dias de greve, esse mesmo pessoal de oposição, que é o pessoal ligado ao PSTU, eles fizeram de tudo para dar errado. Então a prefeitura na época tinha uma liminar que nós tínhamos que garantir 70% de atendimento nas unidades básicas de saúde. O pessoal do PSTU foi para dentro das unidades básicas de saúde, mandando todo mundo parar, que estava tranquilo, que podia parar. Então quando o oficial de justiça veio para fazer a constatação, que o desembargador manda ele vir fazer a constatação, no local, o pessoal da prefeitura mesmo, na época, levou justamente na UBS, onde trabalhava uma líder do PSTU, que tinha sido candidata a prefeita na cidade. 100% de adesão. Ele marcou lá para levar para o desembargador. Foi numa outra onde tinha gente deles também, que era no CEMEG, que trabalhava lá, o rapaz também, 100% de adesão. Estava mais de dar. Aí deu improcedente, não avançamos em nada, o sindicato foi multado em R$200 mil. Peraí, greve também, principalmente um funcionalismo público, só funciona com piquete, já cansei de ver. Quando houve greve nos anos 90, trouxeram sindicalistas de outras cidades para fazer piquete. A verdade é essa, que a adesão, até o funcionário fica torcendo pelo piquete. Ô chefe, não estou conseguindo trabalhar, mas tudo bem. Ele tira a responsabilidade dele. Qual foi a inflação do período, Zanotti? Então, a inflação do período tem vários índices, né? Nós conseguimos esse ano, né, melhoramos do ano passado, porque o ano passado foi pela FIP, é isso que queria colocar para o pessoal. Nós conseguimos pelo ICV-DIESE, que é o melhor índice, que é o índice que o movimento sindical usa, que o DIESE é nosso. Né, foi o maior índice, então? É, o 6,78. Tem o IGPM, mas o IGPM ele não é usado para nada, é usado para aluguel, eu acho. Não, então é um reajuste. Alguma coisa. Então é um reajuste, não veio um aumento, Isso, real, nada? Não veio nada pelo ICV-DIESE, está dando ICV-DIESE. Em relação ao ano passado, se for usar os outros índices, está maior do que tudo. Por exemplo, ano passado 5,37, né? Que foi pelo FIP. O FIP esse ano está 5,15. Nós falamos isso na mesa, 5,15. Então nós pegamos 6,78. Agora me disseram, o Vale Refeição subiu de 17 para 18, é isso? Isso. Aí é onde eu vou chegar também com as pessoas, para entender o pacote da campanha salarial. As pessoas estão funcionando 6,78 e a Assembleia tinha 800 pessoas, metade não votava por uma greve, e aí sobrava 400 votando por uma greve de 28 mil. Que você mesmo disse que não ia existir. Eu já falei e falo, ia nascer natimorta. Se nós realmente... E que isso não quer dizer também, principalmente o pessoal da educação, nós já temos uma reunião amanhã no sindicato. Isso não quer dizer que nós não continuamos... As lutas. As ações, elas são contínuas. Nós fizemos uma ação em outubro. Eu não sei porque alguns professores estão entendendo que acabou tudo. Não acabou tudo. Você dá um passo, avança, conquista, dá outro passo e tal.
Então nós conseguimos o seguinte, o ano passado nós tivemos um aumento no VR de 22, 23%. A inflação em torno de 5 alguma coisa, nós conseguimos ganho real no VR de mais de 15%. Esse ano nós conseguimos apenas repor a inflação no VR, 5,8% por um índice que ele usou, que é outra medição. Quando é comida fora de casa, não é a mesma medição da inflação, porque tem um índice lá. Só que, em compensação, esse ano a gente conseguiu repor o valor do VR, manter o valor do VR, e nós conseguimos o VR nas férias, para 21 mil servidores. Então, os 21 mil servidores, até eu vim várias vezes, eu estou brincando, que o Pedro sempre brincava quando eu falava VR nas férias, ele falava, pô, meu Pedro, mas não é meio incoerente, porque nas férias ele explicava, Pedro, não, porque nós temos funcionários que ganham R$1.000. Quando ele sai de férias, ele deixa de receber os R$400 do VR e recebe 333. Só uma explicação, esse vale refeição é um vale na teoria, que na verdade é um crédito no Lerite. Né? Não, ele é um crédito no cartão de compras mesmo. Ele pode ser VA para mercado ou VR para restaurante, opção do servidor. No meu caso, eu pego VA. Mas não é acreditado em dinheiro no Lerite? Não, ele é um cartão específico. Isso, Sodex para compra. Para compra. Ou para refeição ou para refeição ou para compra. Você faz a opção. Então era uma pedida nossa desde o Eloy Petá. Desde quando o Eloy Petá implantou, nós íamos pedindo que seja dado nas férias. Eu vou dar uma sugestão ao pessoal que é de oposição. Se vocês são tão volumosos assim, são tão significativos, vocês podem ir na Câmara Municipal. Quando é que é a sessão, Roberto, amanhã? Hoje tem uma sessão extraordinária. Hoje? Tem só, mas tem sessão. Então corra que dá tempo. Vão lá, pressione os vereadores para vetarem, derrubarem ou não aprovarem o reajuste. É isso. Bom, vamos falar. O Luiz Cláudio, de Bom Sucesso, ele pergunta se o presidente está satisfeito com o aumento. Porque os funcionários, segundo o Luiz Cláudio, não estão. E se o aumento dos funcionários da Proguarus será o mesmo? Então, Luiz Cláudio, deixa eu colocar para você. A nossa campanha salarial, lógico que eu nunca estou satisfeito. Eu sempre quero mais. Com certeza eu sempre quero mais. O sindicato quer mais, os servidores querem mais. Só que assim, que nem nós estamos colocando e as pessoas não estão entendendo, eu gostaria que todos olhassem para os números. Esse fechamento de campanha salarial nossa desse ano, ele é o melhor dos últimos 14 anos. É o melhor no contexto geral dos últimos 14 anos. Nós pegamos todos os números, inclusive das gestões que não estávamos no sindicato, porque o último índice em número maior foi 7,67, que foi lá quando o Paulo Vitor era presidente do sindicato. 7,67 foi o maior. Só que naquele ano a inflação era 12. Então 7 para 12, menos que a inflação. Ele pegou naquele ano, entendeu? Então esse ano nós conseguimos, pelo ICB do Diese, conseguimos repor o valor do VR na inflação. Nós tínhamos conseguido no ano passado aumento real acima da inflação no VR. O ano retrasado, aumento real no valor do VR. Conseguimos que seja dado, que nem eu disse, são 21 mil trabalhadores que receberão 396 agora, a mais que não tínhamos. Aproveitando, ontem no Facebook, uma funcionária, Eunice, disse o seguinte, ela disse que há 16 anos ou há 15 anos que não há um bom reajuste. Eu concordo com ela. Nós não tivemos aumento real, não tivemos um reajuste bom. Nós tivemos aumento, assim, pontuais. Só que, assim, põe a campanha salarial toda no papel. Nós conseguimos uma coisa também, que era uma reivindicação do sindicato, desde a implantação da lei, eu esqueci o número, mas é de 2005, quem é da educação sabe que depois foi a 6.711 de 2010, que era o difícil acesso, o estímulo à permanência para todos da unidade. Antigamente, somente professores, gestores, gestores que eu digo coordenador, vice-diretor e diretor, recebiam esse estímulo à permanência. São 98 escolas que receberão agora também a cozinheira, o agente de gestão, o agente escolar e o agente de gestão escolar. Espera aí, a pergunta da Juliana, Jardim Flor da Montanha, ela quer saber justamente isso. O estímulo à permanência é somente para cozinheiras ou para agentes e quem trabalha no apoio nas escolas? Para você ver, a Juliana vai ficar contente agora. Juliana, é para todos. É para todos, é para o apoio, para o agente escolar. Eu até poderia falar em números, eu acho legal também números nesse sentido. Hoje, atualmente, o assistente de gestão escolar, ele ganha R$ 1.675. É o salário dele. Depois da campanha salarial, ele passa
para 1.789 com a aplicação do índice da inflação, mais o que nós conquistamos nessa campanha salarial, que é 20% de estímulo à permanência, serão mais R$ 357, ele passa a ganhar R$ 2.146, ele sai do salário de 1.675 para 2.146, com 26,78 de ganho no salário dele, e mais um cartão de VR nas férias que ele não tinha. Entendi. Agora, perdoe, isso vai ser para mais de 1.500 trabalhadores. Perdoe a ignorância. O que é estímulo à permanência? Então, na lei, na questão das escolas, o que acontecia? Às vezes o professor ia para a escolha, aí o professor pontua, ele faz uma certa pontuação, ele pode escolher, que ele escolhe por pontos. Quanto mais tempo na rede, você escolhe primeiro. Escolhe a escola? A escola que ele vai trabalhar. Então, assim, quando chega um determinado ponto, por exemplo, o professor não quer correr do Aracília, muito longe, lá no fim da cidade, né? Então, o que cria? Essas escolas, são 98 escolas, que são na periferia, que são nos lugares mais longe, o professor, o diretor que escolhe, ele tinha um estímulo de 20% do salário para trabalhar lá. Isso para ganhar uma identificação com a comunidade. Mas isso também não inventou a roda, o Estado faz isso também, várias prefeituras fazem isso. Então, para incentivar o professor a ficar 10 anos naquela comunidade, ele dá. Só que isso não era para o assistente de gestão, para o agente escolar e para as cozinheiras. Agora é para todo mundo. Agora nós conseguimos avançar 20% para todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, o salário nós saímos dessa campanha salarial cozinheira. O salário da cozinheira hoje é R$ 1.229. Nós conseguimos naquela greve passada uma gratificação de 30%, só que ela veio de forma parcelada. Hoje ela está na casa dos 24%, nós temos mais 6% para receber. Ela vai sair de 1.229 mais a gratificação de 299, ela passa a ter um salário de 1.312, a gratificação passa a ter mais 6% e mais o estímulo à permanência de 20%. A cozinheira terá agora, em maio, ela sai do salário de 1.300 para R$ 1.969, 32,78 a mais. 32%. Vamos recapitular. O aumento é de 6,78%. Para quem ganha até R$ 2.500 já é integral, né? Isso, até R$ 2.500 integral. No dia 15 já o reflexo, é isso? Isso. Para quem acima de R$ 2.500 é parcelado agora em maio e agosto. Sobre o salário de abril. Sobre o salário. Qual o menor salário hoje da prefeitura? Hoje o menor salário da prefeitura sem o reajuste é do pessoal da Proguaru, que é o pessoal que faz a varrição de rua e a higienização das escolas. Os garis? Seria os garis, R$ 817. É pouco, hein? E qual o maior salário do prefeito? Nós conseguimos uma proposta. 817 e agora vai ter o 6,78? Isso, e nós tivemos uma reunião ontem com o Zé Luiz, coloquei essa situação para ele, né? Que essas pessoas realmente, né, tinha que ter alguma coisa a mais e tal. Ele até entendeu no primeiro momento, e ele apresentou que essas pessoas, nesse ano, ele falou pelas contas da Proguaru todo, elas tivessem mais 3% de aumento. Então, elas terão 9,78%, que aí vai 3% acima da inflação. E o compromisso do Zé Luiz de que nós no ano que vem a gente consiga também, fora da campanha salarial, porque ele se compromete a fazer um esforço de tentar ter mais uma porcentagem também acima do que independente que vir para todo mundo, para essas pessoas, para tentar, né, tirar essa situação. Eu acabei de fazer uma conta aqui, se eu não estiver enganado. De 817, o gari vai para R$ 872,40. Ainda é muito pouco, hein? Também isso foi falado para o Zé Luiz ontem, enfatizei demais, Zé Luiz, é complicado e tal. Aí também ele coloca no pacote que essas pessoas recebem uma cesta básica de 15 quilos de arroz e tal, que elas recebem o VR também, o 300 e agora, pouco, o VR. Eu vou fazer uma observação aqui, Zanato, que eu já fiz para todos os presidentes de sindicatos que eu já entrevistei, desde a época do Almeida, quando o Almeida era presidente. Você sabe que uma grande reivindicação nunca é discutida. Cadê o convênio médico da categoria? O convênio era categoria, cobrado, o Almeida. O IPREF, Pedro? Mas, então, o IPREF atende quem? O IPREF foi falado com o Almeida, essa questão hoje do regime jurídico único. Isso. Então, volto a dizer para o servidor, mais uma vez, o prefeito colocou a preocupação dele de nós termos um regime jurídico único, inclusive já deixar os servidores já estão convidados,
Nós agora terminando esse ciclo, que ainda não terminou, porque Não, mas já tem a está proposta. decidido, vai virar tudo Estatutário. Mas vai ter plano médico aí? Então, é isso que eu quero discutir, que a gente tem que discutir com o servidor e discutir com o IPREF prefeito. tinha. O IPREF tinha, mas o IPREF depois virou só Previdência, não Só virou plano Previdência. médico. É isso que eu estou falando. Mas hoje ainda existe uma espécie de um plano de saúde, né, Zanotti? É, Que acaba pagando. bem aquém do que era. Sim, Bem bem aquém do que aquém. era. Antigamente a pessoa queria um cargo comissionado mais pelo convênio médico da Previdência do que pelo salário. A verdade é essa. também. Então eu acho que a categoria precisa se conscientizar quais são as suas verdadeiras batalhas. Essa batalha do convênio médico, vocês estão perdendo há mais de 20 anos. 20 anos. Mas por quê? Porque a administração, que nem nós já cobramos também, o que a administração coloca, e é preocupante, entre aspas. Eles falam assim, como que pode, né? E aí a gente dá na contrapartida do Hospital do Servidor. Como pode o público oferecer para a população o sistema público de saúde e oferece para a população e, ao mesmo tempo, para os seus funcionários, ela coloca o privado para cuidar. Então, seria mais ou menos como que o administrador da cidade está dizendo assim, ó, o povo use os convênios médicos, use o hospital público, mas os funcionários eu pago porque é muito ruim mesmo, entendeu? Eu me lembrei quando saí e comprava água mineral. Isso, mais ou menos isso. Então, nós cobramos o quê? Um compromisso. Que nós tivéssemos o hospital do servidor. Porque eu já disse que nós desafogaríamos, no mínimo, em 100 mil, porque nós somos em torno de 28 mil. Se colocar esposa, filhos, a média de 2 filhos por cada servidor, então vai dar aí mais ou menos 100 mil pessoas. Nós tiraríamos o sistema único de saúde. Eu tenho outra visão disso aí, mas antes a pergunta do Paulo do Pimenta, quer saber, agente de portaria da Proguaru, o aumento é o mesmo? O mesmo. O mesmo, e para os agentes de portaria nós temos uma proposta também, que nós vamos discutir, já está convidado o Paulo, sexta-feira às 19 horas no sindicato, a Proguaru tem uma proposta, deu uma proposta lá para os agentes de portaria e para os ASG, e a gente vai votar essa proposta, e a Proguaru não encerrou ainda a negociação. Bom, Pedro, outra coisa, eu queria o espaço, se você puder me permitir, e assim, eu vou fazer rápido o balanço, rápido. Campanha salarial, nós terminamos assim, para que todos os servidores entendam, né? Tentar me encerrar, porque rádio é complicado. 5,9 no VR, então nós passamos a ter um VR de R$18, repomos a inflação do VR. 6,78 de aumento ICV-DIESE, repõe a inflação pelo ICV-DIESE. Tivemos o VR nas férias, 21 mil trabalhadores receberão agora o VR nas férias, que é uma luta antiga também de servidora, mas desde a criação, 12 anos pedindo esse VR nas férias, nós saímos com esse saldo. Saímos com estímulo à permanência em todas as escolas para todos os trabalhadores, serão mais de 1.500 trabalhadores contemplados, agente escolar, que também era uma luta, né, como eu disse, serão 20% de gratificação para 98 unidades. Saímos também, como eu vim aqui da outra vez, nós tínhamos a questão da inclusão nas escolas, que as crianças deficientes, com deficiência, né, deficientes, que é o modo correto de falar, que tem uma necessidade lá, acompanhamento. Então, a Secretaria de Educação, juntamente com o prefeito, colocou a proposta de que, a partir agora do segundo semestre, irão contratar cuidadores, não é esse nome, mas o professor vai ficar com a parte pedagógica. E outra coisa também, que é o principal, que nós não falamos, é a coisa que nós não estamos falando, que é 6 mil professores. Eu acabo com a diferença entre IP e PEB, que eu vim aqui nesse programa falar, que era uma luta também, que o professor de educação infantil ele recebe menos que o professor de educação básica. Passa a receber, serão em 3 parcelas, dividido em 3 parcelas, essa diferença que é em torno de 15%. Primeira parcela imediatamente, outra parcela daqui a um ano, que seria em 2015, e terminando no início do ano de 2016, onde todos serão igualados. Cumprimento da lei federal. Precisando de uma parte, espera aí. Fala aí, Rodrigo Souza, é com você. Ô Pedro, eu estou aqui na região central da cidade, mais precisamente na rua Luiz Pastica, aqui em frente ao cartório eleitoral. Lembrando que hoje termina o prazo aí para quem quer transferir ou tirar a primeira via do título eleitoral. Nesse momento aqui, temos aproximadamente cerca de 30 pessoas aqui aguardando aqui a abertura do cartório, já que isso acontece a partir das 8 horas da manhã. E é curioso, dessas pessoas, eu conversei com algumas aqui da fila, apenas 3 pessoas vão tirar o título pela primeira vez. A grande maioria aqui, eles estão pedindo recadastramento, de transferência de local de votação. Lembrando, Pedro, que o funcionamento hoje ele vai até às 18 horas, distribuindo senhas aqui para as pessoas, mas quem chegar aqui por volta de 18 horas e receber a senha, ele pode ficar tranquilo que ele vai ser atendido pela população.
Ô, Rodrigo, o prazo também é para regularizar, né, quem não votou nas últimas eleições. Exatamente, Pedro. Lembrando que se você não conseguir fazer isso até hoje, você ficará impedido aí de votar nas próximas eleições. É interessante, quem quiser votar, quem quiser participar das eleições aí, que já se aproxima, que venha aqui até Luiz Facini e os outros cartões espalhados pela cidade aí, para botar o título em dia, Pedro. Ok. Conseguiu apurar alguma coisa no primeiro DP? Sim, Pedro. Pelo primeiro DP lá, conversei com os investigadores de plantões e falaram que não chegou nenhuma ocorrência para eles. Possivelmente tenha sido alguma briga mesmo de pessoas na rua que não chegou a ter interferência da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Tá ok. Essas baladas na Paulo Facini. Obrigado, Rodrigo Souza. Ok, bom dia, Pedro. Voltamos aqui no estúdio com o Zanotti, presidente do Sindicato dos Servidores. Aliás, Zanotti, eu tenho uma pergunta antes que encerre o tempo. Foi criado ou não o sindicato da GCM? Que história é essa? É a mesma história do professor. É entendeu? a CUT? CUT de novo. Não sei por quem é bancado isso daí. Até coloquei ontem, né, tive uma reunião com o Zé Luiz lá, coloquei o Zé Luiz. Não, estou afastado. Agora todos eles estão afastados também. Você vai falar com o Almeida, também estou afastado. Eles querem esconder. Eles terem orgulho no futuro, se Deus quiser. Entendeu? É mais uma vez isso. Então é a mesma coisa dos professores. Agora. Criaram a associação dos professores? Não, faz que nem os professores fizeram. Associação. Fizeram a associação, foi lá, fizeram igual os professores. Mas me disseram que criaram o sindicato da GCM. Isso, que igual fizeram os professores. Não, a associação é uma coisa, o sindicato é outra. Não, já tem a associação, já existe. Associação existe, professores dos guardas, dos agentes fiscais, inspetores fiscais, existe todos. Cozinheiro também agora vai ter associação. Sindicato é uma questão... Isso, e fizeram igual os professores. Fizeram lá, juntaram um grupo lá de guarda, numa ata, fizeram lá, assinaram e tal. Estão atrás da carta sindical. Agora começa o segundo tempo. Agora vai ter justiça, vai ter tribunal, vai ter... Vocês não reconhecem? Com certeza, não. Vamos. A gente entende e vou defender isso até o fim, enquanto eu for servidor público municipal. O servidor público municipal é categoria única. O servidor público que achar a tese do dividir para governar, né? Então a gente sabe de quem que é isso daí. Lógico que se você tem um exército de 1000 homens, você tem um exército forte. Se você separar 500 para cá, 500 para lá, é mais fácil de ser abatido, né? É mais fácil de ser controlado, é mais fácil de ser manipulado. Então, assim, nós, pelo menos nós da Força, a gente prega pela unicidade sindical. Então, infelizmente, também tem a história de nós não sermos regulamentados ainda, aquela briga com a Dilma de regulamentar o servidor, o serviço público, ter direito ao trabalho, essas coisas. Então, isso daí vai acontecer. Então, assim, que nem os professores fizeram, a CUT fez com os professores, é o mesmo rito. E a gente acreditamos que nós conseguiremos derrubar, ou seja, em primeira instância, ou no tribunal, ou conseguimos também derrubar lá no Ministério, porque agora o Ministério, com as novas regulamentações do Ministério, ele tem uma câmara de discussão sobre essa questão, entendeu? E que se isso vir acontecer daqui 7, 8, 10 anos, mais ou menos, eu vou estar aposentado. Pedro, não sei se tem tempo, eu tenho que falar... Para finalizar. Professores, que a proposta inteira, professores, a lei do piso, a lei federal 11.738, está nessa negociação, ela passa a ser cumprida também. Professor de educação básica a partir de 1º de janeiro. Lembra quando eu vim aqui, Roberto, que eu falei que o professor tinha que ter uma carga horária a mais para estudar, uma carga horária a mais tal para se preparar e não era pago? Então vai ser pago agora. Então é isso que nós também está na negociação, que as pessoas não estão percebendo. São 6.000 professores. Então só 3.500 professores, aqueles que optarem, que quiserem, a partir de janeiro, ele escolhe a carga maior, ele vai ter um horário maior, a carga dele passa de 25 para 30 horas, ele vai manter o mesmo tempo com criança, e ele passa a ter essas 5 horas a mais, uma vai ser livre, uma na escola, e 3 de curso, provavelmente pela internet, remunerado. Então ele tem mais de 19% de aumento salarial, fora os 6,75%. E o professor de educação infantil, ele tem a primeira parcela da equiparação, já em 2015, na escolha de 2015 para 2016, ele também pode ampliar a jornada dele para a lei federal, então ele passa a ter mais tempo para estudar e se preparar, e isso também é um aumento de mais 21%, mais 15%, mais 6%. Minhas observações finais. Eu gostava do Eloy Pietá quando ele deixava de lado os comissionados e se preocupava mais com o pessoal da luta, do dia a dia. Eu acho que deveriam pensar nisso novamente. Foi colocado por Almeida, viu? A minha preocupação maior é que nem quando eu falo aqui, a gente fala da cozinheira, ela chegar a R$1.900, o agente de gestão escolar R$2.100. Eu coloquei para o Almeida, falei uma coisa que não deveria nem falar, que é abono.
Falei, Almeida, as pessoas estão ganhando R$900, R$800, acho que tinha que ter 10% de abono. Agora, eu elogio o presidente da Proguaru, Zé Luiz, a instituição, a Proguaru vem fazendo um bom serviço. Agora, esse salário é muito baixo, hein? O do Gari, de 817 foi para 872, isso aqui é o salário mínimo. Está pior que o Rio de Janeiro, muito pior que o Rio de Janeiro. Eu falei isso. Acho que o presidente da Proguaru tem que rever isso aqui. Porque hoje, essa palavra Gari também já está superada. Hoje é operador ecológico, sabia? Tá. Obrigado, Zanotti, pela participação. Obrigado, Pedro. Espero ter ajudado. E assim, pessoal, nós somos 28 mil servidores. Estamos recebendo ligação, graças a Deus, do sindicato, de cada 10, eu falei com a recepcionista, falei com os outros diretores, de cada 10, 8 parabeniza. 8 fala aqui, ó, pô, dá para o índice poderia ser melhor, mas, pô, o VR na Esfera foi um sonho, VR na Esfera foi um sonho, e até, não só você, muitos, fui em outros programas de rádio também, e fui programa de televisão, quando eu falava que nós, que servidores, tínhamos que ter o VR nas férias, porque com esse salário, quando sai de férias, muitos não entendiam, né? Você mesmo comentou, pô, mas nas férias, não é meio estranho e tal. Eu falei, então, mas a gente vamos brigar por isso, vamos lutar por isso. E esse dia chegou. Tem o Vale Transporte nas férias? Tem Vale Transporte nas férias. Vale Transporte nas férias, graças a Deus também. Tá bom, então. Senão o cara sai de casa, Pedro, pô. Todos esses vales deveriam ser, na verdade, um bom salário, né? Também acredito nisso. Tá certo? 2 minutos, voltaremos. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 52 minutos, 7h52. Eu quero registrar que nós estamos tentando agendar uma entrevista com alguém da zoonose, da vigilância sanitária, mas está difícil, hein? Mas está difícil. Não é à toa que a dengue está vencendo aqui em Guarulhos, hein? Lerdeza. Bom dia, Najara Nogueira. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia a todos. Primeiras damas. Pedro, a Wanda do Vila Rio relata para nós que na Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, próximo à Pfizer, há um acúmulo de água lá há muito tempo. Segundo a nossa ouvinte, essa água já está até verde. Então é um foco para dengue aí. Pois, repita o endereço. Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, próximo à Pfizer, a empresa Pfizer. Em frente, do outro lado da Pfizer. Do outro lado. Nossa, deve ser um charco ali, né? Muito bem. E a mesma ouvinte relata sobre o problema das calçadas aqui na cidade, que são, a grande maioria, bem irregular. Verdade. Segundo ela, na rua Madalena, ali no bairro do Macedo, as calçadas estão péssimas. E também na Vila Rio, próximo ao shopping e ao supermercado Sonda. Olha, outro dia eu andei do Roda Center até o Paulo Nogueira, ali no Santa Francisco, que é perto do Marco. Rapaz, parecia uma corrida de obstáculos. Meu, é verdade. Verdade. Eu que sou ex-atleta, para caminhar no centro de Guarulhos já é difícil, mas imagina uma pessoa com dificuldade, viu? Difícil, muito difícil. E mais? A Cida do São Domingos fala que no Parque Micail e no Parque Primavera há inúmeros casos de dengue, pois, devido à falta de água, as pessoas estão armazenando águas em galões. E isso está complicando a situação. A sobrinha dela ficou internada na semana passada com dengue confirmado. Olha, estamos com epidemia de dengue em Guarulhos. As autoridades ontem chamaram o tiro de guerra. Vamos lá, vamos chamar os escoteiros, vamos chamar a base aérea, vamos chamar todo mundo, gente. Força-tarefa. É uma força-tarefa. É uma crise de guerra, hein? Que mais, né? A Juliette do Cocaia fala que na rua Dr. Solomon Fernandes, no número 348, há um grande, que é onde tem uma quadra poliesportiva, há quadros de focos de dengue ali. Ela já reclamou na Secretaria de Saúde, informando o possível foco, só que ninguém foi lá fazer uma vistoria. Olha, eu posso estar enganado, mas isso aqui é responsabilidade da FIG, Faculdades Integradas de Guarulhos. Doutor Darcy Panóquia, a família Panóquia em Guarulhos, tão respeitada e conceituada, vamos tomar uma providência, né? Na rua Dr. Solon Fernandes, número 343, onde é uma quadra poliesportiva. Conheço, é da FIG. Vamos lá. Vamos ligar para a FIG hoje, Najara? Você liga para ela, para a faculdade? Peraí, que mais? E o Aloísio do Parque Primavera, para finalizar, tem uma pergunta. Ele quer saber se uma lanchonete pode cobrar dos clientes o valor de R$1 para utilizar o banheiro. Não pode. O Shopping Poli cobra porque tem uma lei autorizando. Mas não pode cobrar, mas também, né? Onde que foi isso aqui? No Parque Primavera? No Parque Primavera. Pois é, as rodoviárias cobravam, aí o deputado Alencar proibiu a cobrança também.
Fala, Virgílio. Pois é, um pouquinho sobre futebol no final do programa, Pedro. A lista dos convocados para a Copa do Felipão será apresentada hoje às 11h30, hein? 11h30, olho na telinha para saber os 23 jogadores que vão atuar na Copa do Mundo. Tem São Paulo e CRB hoje pela Copa do Brasil e também tem o Palmeiras contra o Sampaio Correia. E aí, para finalizar o destaque final sobre o aeroporto de Cumbica, tem a informação que domingo já haverá o início das operações no Terminal 3, um voo inaugural. Né? Com algumas poucas companhias aéreas, né? Eu estive lá, Pedro. As obras estão em ritmo atropelado. Não é acelerado, né? Não é acelerado, é atropelado. E eu tenho informação também que haverá um local exclusivo para os ônibus. Só para os ônibus pararem. Tá, não vai parar no meio de táxi, de carro de passeio, nada, como acontece no Terminal 2. Tá, Terminal 1 e 2. Que horas são, gente? 7 horas? 7h57. 7h57. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá. Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.